Prezados irmãos, como nós ouvimos, por isso nós não cansamos de agradecer a Deus por nos ter dado o Consolador, por ter fazido cumprir a promessa de Jesus nos nossos dias, para revelar à humanidade, a todos os bons e humildes que querem a salvação da sua alma, do seu espírito, que quer continuar a viver na eternidade. Por isso nós não cansamos de agradecer por esse Espírito Consolador que se cumpriu na pessoa da Santa Avó Rosa, porque ela foi a grande vencedora, como está descrita no livro de Apocalipse, que ao vencedor assentaria no trono juntamente com Jesus para reger as nações da terra. Irmãos, nós vamos agora meditar, nesses minutos que nos resta, sobre a mensagem que fala o perigo das amizades inconvenientes. Irmãos, para nós entendermos o que é inconveniente, nós precisamos saber o que é conveniente. Conveniente, irmãos, é aquilo que não nos prejudica. Inconveniente é aquilo que prejudica. Entendam, prezados irmãos, que Deus, o nosso Pai, quando Ele criou o ser humano, Ele criou para ser conveniente à sua vontade. Isso quer dizer, criou para fazer aqui da terra a extensão do reino dos céus. Em outras palavras, criou o ser humano para ser santo aqui na terra, vivendo na vida de um corpo, em uma matéria, mas em tudo fazendo a vontade dele, Deus, aonde ele pudesse falar no meio do seu povo, ou no meio do povo, no meio da humanidade. Mas com o surgimento do pecado, irmãos, o inimigo de Deus, inimigo de nossas almas, ele traçou o inconveniente. Deus com o conveniente e o inimigo com o inconveniente. Então, todos aqueles que agem com inconveniência, além de prejudicar a si próprio, prejudica quem lhes acompanha também. É o que a direção da igreja está relatando aqui na mensagem. E nos dá um exemplo muito bonito, né, de Paulo de Tarso. Enquanto ele andava com os inconvenientes, embora era um homem sério, um homem de muita coragem, mas por não ser instruído a fazer o conveniente que é a vontade de Deus, então ele perseguia os cristãos. Mas a caminho de Damasco ele encontra com a luz de Jesus. E ao encontrar com a luz de Jesus, Jesus fala com ele. E o que Jesus fala com ele? Paulo, ou Saulo, por que me persegue? Isso quer dizer, eu só faço o bem, eu quero a sua salvação, eu quero que você viva comigo na eternidade, por que está me perseguindo? Naquele momento ele cai por terra, ele se cega, e quando é restaurado a sua visão, ele passa a entender que ele precisaria viver fazendo a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E aí, irmãos, a doutrina narra, né, que ele abandonou tudo, aquela vida que ele tinha, de inconveniência, de maus costumes, de maus companheiros. A doutrina fala que ele chegou a perder até o emprego que ele tinha. Mas ele foi um fiel seguidor de Jesus. E ajudou muito, né? Hoje nós temos aí as Sagradas Escrituras, que grande parte do Novo Testamento é escrito pelo amado apóstolo São Paulo. Irmãos, é essa transformação que o Espírito Consolador foi incumbido em fazer nesta atualidade. Entendam que, com o surgimento do pecado, Jesus veio à terra para que implantar o reino dos céus. Os homens não aceitaram, levaram o Mestre à morte de cruz.
Mas Jesus ressuscita ao terceiro dia, dando prova de que ele é a vida, de que ele é Deus entre os homens. E deixa a promessa que ele voltaria, formaria e daria aos bons e humildes o outro Consolador, para transformar a vida daqueles que quisessem viver em conveniência à vontade de Deus. Agora, entendam, prezados irmãos e amigos que nos visitam, também nossos amigos internautas, que só a escrita das Sagradas Escrituras não seria possível santificar um povo na terra. Porque em todas as épocas que Deus levantou um escolhido na terra, existia a escrita. A era dos profetas, a escrita do Velho Testamento. Os profetas já tinham a escrita dos patriarcas. Quando Jesus veio, o Velho Testamento praticamente estava todo escrito. Mas Jesus veio, ensinou diferente, e os seus apóstolos então escreveram o Novo Testamento. Mas as pessoas que a leem, cada um lê e entende de uma forma. Aí precisaria da verdadeira revelação da doutrina, que é a vontade de Deus, para conscientizar os bons e humildes a fazer a sua vontade, sem ter interpretação humana. Por isso que Jesus prometeu o outro Consolador. Quando ele fala que ele vai para os céus, em outras palavras, né? Para onde vou, vós não podeis ir agora. E aí os seus seguidores questionam, como eu disse para os irmãos ontem, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir e agora o Senhor fala que para onde vai nós não podemos ir? E ele fala, não se turbe o vosso coração, tem de bom ânimo, tem de fé. Se me amares, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Este, quando vier, fará as mesmas obras que eu estou fazendo, e ainda maiores. Farão lembrar tudo quanto tenho dito agora a vós. Então, irmãos, com essa promessa, Jesus deixa a esperança de que ele daria um espírito à altura de revelar a sua verdadeira vontade, que é a mesma vontade de Deus. E este, quando viesse, daria início ao reino dos céus na terra novamente. Mas os anos se passaram, e o poder do mal dominou as criaturas, implantando no ser humano aquilo que ele não foi criado para ser, que foi a escravidão. Entendam, prezados irmãos, que Deus não criou o ser humano para ser escravo. Escravo de si mesmo. Mas o inimigo, ele vem com os inconvenientes e coloca no coração do ser humano, por exemplo, a pessoa, né, hoje tem um ditado no mundo, ditado atual. Estou muito estressado o fim de semana. Então, aquela pessoa se falam assim e vai para um bar para se distrair. Chega lá, ele começa a beber. Por quê? Porque está junto com pessoas inconvenientes. E às vezes a pessoa até sai de casa dizendo, não, eu vou lá só para distrair, mas eu não vou beber. Mas ao chegar nesse ambiente, que já é um ambiente inconveniente, cheio de pessoas com amizades inconvenientes, começa a oferta. Não, toma só um pouquinho. Não, né? E quando menos espera, a pessoa está ali. Perde o sentido, né? Escravizado por um momento que se diz que ia se distrair. Isso é ser escravo, irmãos. A própria pessoa busca a escravidão que o inimigo implantou para segurar as criaturas, perdendo a consciência de si mesmo. Um pai de família, muitas vezes, chega a ser desmoralizado porque toma a altura de ficar caído numa calçada. Mas Deus, o nosso Pai, ele, na formação desses santos, como ele enviou Jesus e nos dias presentes nos deu o Consolador, com mensagens para conscientizar estas criaturas a não praticar essas amizades inconvenientes e viver para Deus. Saber que isso faz mal à sua pessoa e principalmente à sua pessoa espiritual. Aí é quando aqueles que se libertam
que vem para esta igreja e aprende a viver para Deus, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? É deixar dos vícios. Ao deixar dos vícios, a pessoa deixa de ser escravo e passa a ser uma pessoa livre. Livre com quem? Com Deus. Porque o inimigo não quer ninguém livre. O inimigo, ele quer assegurar as criaturas o mais que ele puder. Escravizar da pior forma possível. Mas ele não fala para a pessoa, ó, você faz assim que você vai ser escravo. Não. É para divertimento, é para distração. Vai formando a roda das amizades inconvenientes. E a pessoa fica iludido achando que está se divertindo, que está vivendo bem, e está se escravizando a si mesmo. Isso se dá com o beber bebidas alcoólicas, com o vício do fumo, né? Dali um pouco já não está bom mais, já começa a ir para as drogas. De maneira que a pessoa, quando cai nesse estágio, muitas vezes a própria pessoa chega a dizer, não, eu já não tenho mais conserto. Mas tem, basta querer. Porque Deus, o nosso Pai, está aí, juntamente com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Agora, precisamos entender que o reino dos céus não invade o coração de ninguém. Não é como o inimigo faz. O inimigo invade. A pessoa abre uma brechinha e ele semeia a sua semente. Deus, o nosso Pai, não. Ele bate na porta. Jesus foi quem disse isso. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei convosco. Isso quer dizer o quê? Se abrir o seu coração, Jesus entra e transforma. Por isso ele mesmo disse, não importa de onde vens. Venha a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomar o jugo de Jesus, irmãos, é o quê? É evitar as amizades inconvenientes. Porque daí está fazendo o conveniente, a vontade de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de Jesus aonde? Na sua igreja, a igreja apostólica. Por quê, pastor, a igreja apostólica? Porque esta igreja mostra para as criaturas o que é pecado e o que é certo, e o que é santificação. Nesta igreja ensina a pessoa a viver bem consigo e com a sociedade. Nesta igreja mostra o perigo que as amizades inconvenientes lhes oferecem e mostra os benefícios que a santificação também lhes oferece. Eis os porquê, irmãos, nós estamos meditando nesta mensagem. E a mensagem continua dizendo, se é uma pessoa que quer contrair um casamento, no caso dos jovens, o que a igreja recomenda? Que casem com pessoas da própria igreja. Por quê? Porque tem os mesmos costumes, tem a mesma doutrina, a mesma disciplina, os mesmos ensinos. E ao formar um lar, forma um lar onde os santos possam habitar. E formando um lar onde os santos possam habitar, esse lar também é santificado, porque os santos não habitam em lugar pecaminoso. Os santos não habitam em ambiente das trevas, não. Embora o mundo jaz no maligno, como Jesus disse, mas existem as pessoas santificadas, aonde vivem na companhia de santos e anjos. Aí nesse lar que habita os santos e anjos, reina a paz. Por que reina a paz? Porque ali não há briga entre o casal. Ali ele sabe sentar, dialogar e entender as piores situações que possam ocorrer nesse lar. Esses são os benefícios da santificação. Esses são os benefícios os quais Jesus dá ou coloca à disposição daqueles que tomam o jugo dele, Jesus. E passamos a negar os nossos costumes. Esta igreja ensina os seus fiéis seguidores, ao sair aqui da igreja, passar na rua, ir para o trabalho, para a escola, a ser pessoas honradas.
E mesmo quando aquele vem oferecer algo para quebrar a sua santificação, o verdadeiro Filho de Deus, ele tem seriedade no seu espírito e sabe dizer não, eu não quero, eu não participo, não pratico. Ah, mas então você não sabe viver. Ah, eu é que vivo, porque a minha vida é assim hoje, é amanhã, é depois, e pretendo viver eternamente. Porque aqueles, como eu disse, que praticam atos inconvenientes, parece ser feliz no momento, mas depois vem a angústia, vem o remorso, né? Vem a tristeza. Muitas vezes vem o arrependimento, mas por estar em meio de amizades inconvenientes não consegue se libertar. Aí muitas vezes é preciso sacrifício da própria pessoa. Porque Jesus já se deu em sacrifício para todos aqueles que quisessem seguir a ele. Por isso que na Santa Comunhão ele disse, né? Esse pão é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue, derramado para a remissão do pecado de muitos. Ele não disse de todos, porque a pessoa precisa querer redimir os seus atos. Daí, meus irmãos, a mensagem continua dizendo: aquele que quer ser um obreiro, que se espelhe num obreiro exemplar. Aquele que quer ser um corista, que se espelhe num corista exemplar. O que é exemplar? É o fiel, é o verdadeiro. É aquele que aqui na igreja ele é apostólico, no trabalho ele é apostólico, a sociedade contempla ele como um filho de Deus. De maneira, irmãos, que estas pessoas, ao abrir a porta da sua casa, já está pregando. Porque hoje pela manhã, quando os irmãos saíram das suas casas para vir para a igreja, os vizinhos viram e disseram: ó, o vizinho ali está indo para a igreja. Isso é uma pregação. Por quê? Porque olharam e viram os irmãos com um traje, com um comportamento de filho de Deus. E o mais importante, irmãos, o maior dos benefícios que nós alcançamos nesta terra em viver uma vida santificada, que por onde nós andamos, o reino das trevas não consegue impedir o nosso caminhar. Ao sairmos daqui a ir para nossos lares, pode ter barreira de espíritos imundos. Mas quando o apostólico aproxima, eles abrem caminho, porque a luz da verdade que está nesse coração, que está com esta pessoa, eles não resistem. Eles abrem caminho para o Filho de Deus andar. Agora, Jesus disse: orai e vigiai o tempo todo, porque o inimigo não perde espaço. É um apostólico fervoroso, o inimigo está de olho nele, mesmo à distância, né? Nós temos até um hino do coral, Ser Apostólico é assim, que fala que o inimigo está de longe, está me olhando. Por que ele está olhando? Esperando o momento de eu abrir um espaço para ele implantar a sua semente de maldade. Como eu disse para os irmãos antes, ele invade. Ele não bate na porta e espera a pessoa abrir. Não, ele invade. Ele sabe que a pessoa está lutando para herdar o reino dos céus, mas num deslize, ele invade o coração e semeia a semente. Por isso que Jesus recomenda: orai e vigiai o tempo todo. E nos tempos presentes, para revelar essas verdades, foi nos dado o Espírito Consolador, aquele que Jesus prometeu. E também Jesus fez a promessa, e São João registrou, que chegaria o tempo que haveria um só rebanho e um só pastor. E as suas ovelhas ouviria e conheceria a voz do seu pastor. E quando ele chamasse, elas ouviriam a sua voz e viria para o seu rebanho. Irmãos, esse pastor é o nosso querido e santo irmão Aldo, que durante 44 anos na vida física do seu corpo esteve à frente desta igreja, nos ensinando o quê? Como viver bem para Deus. Como viver nesse mundo de trevas, de pecado, mas sendo pessoas livres, livres com Deus. Porque ele chegou a dizer que aonde vai um apostólico fiel, não é um santo que acompanha
é um batalhão de santos que acompanha, glorificando a Deus pela santificação daquela criatura. E quando o corpo tomba, irmãos, esse santificado, ele sobe para os céus. O corpo tombou, fechou os olhos materiais, abre os olhos espirituais e já contempla os anjos que estão ali cantando pela vitória alcançada. Quando encerra, que entrega a matéria à terra, o espírito sobe vitorioso para a presença de Deus, para ser coroado como vencedor. Irmãos, em nenhum lugar na terra dá esse ensinamento. E esse ensinamento temos aqui porque Jesus voltou na pessoa do Consolador. E se nós falarmos aí fora, né? Quem quer ir para os céus? Todos vai dizer que quer. Agora, se nós falar assim, quem quer viver uma vida santificada, quem quer ser santo? Alguém vai até duvidar. Como ser santo? Alguns chegam a dizer, comedor de arroz e feijão ser santo? Sim. A Igreja Apostólica se formou na terra para santificar um povo. E para mim herdar o reino dos céus um dia, irmãos, eu preciso ser santo aqui, na vida do meu corpo. Sendo exemplo por onde eu ando, sendo exemplo no eu falar, sendo exemplo nas amizades que tenho, sendo exemplo para representar o reino dos céus na minha pessoa. E certa vez Jesus foi interrogado. Perguntaram para ele se era possível se santificar. Ele disse, para isso eu vim. E o nosso querido e santo irmão Aldo também foi interrogado. Irmão Aldo, existe santo na terra? E ele disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Ensinando a se santificar. Por isso que a mensagem fala o perigo das amizades inconvenientes. Porque os inconvenientes vivem a serviço do reino das trevas, para impedir a santificação na vida do Filho de Deus. Aí, meus irmãos, a necessidade que temos de vigiarmos, a necessidade que temos de orarmos, de pedirmos a Jesus, pedirmos a Santa Avó Rosa, pedirmos ao Santo Irmão Aldo, que nos ajude, que nos dá força, e que nos conscientize para fazer a verdade, para viver a verdade dos céus. E aí, quando o inimigo usar de artimanhas para nos atrair, conhecedores da verdade que somos, saberemos dizer não. Na maneira de nos apresentar, na maneira de falar, na maneira de conviver com a sociedade, dando provas de que somos do reino dos céus. Por isso, prezados irmãos, vigie. Tome muito cuidado com os seus atos. Pastor, mas lá no bairro que eu moro é só eu que sou apostólico, então tome cuidado. Tome cuidado porque se é só a sua pessoa, todos estão de olho no Senhor, na Senhora, em você. E quando você pratica algo inconvenientes, além de escandalizar a sua pessoa, também escandaliza o reino dos céus, porque a sua pessoa é visto como um participante do reino dos céus na terra. E aí, meus irmãos, muitas vezes, muitos chegam a cair. Mas não é porque caiu que está tudo perdido. Precisamos nos cuidar para não cair. Mas se cair, Deus, o nosso Pai, Ele luta pela nossa volta. Agora, é melhor não cair, né, irmãos? Porque quando nós caímos, primeiramente nós precisamos provar que somos humildes, reconhecer o nosso erro, termos capacidade de pedir perdão pelos atos praticados e voltar à nossa origem. É o que a mensagem fala sobre a parábola do filho pródigo, né? A doutrina fala que tinha um filho que ele tinha tudo com o seu pai. E chega um momento que ele chega para o seu pai e diz, pai, eu quero a minha parte, tudo que me pertence, e eu vou viver a minha vida. E aquele pai respeita a decisão do filho, aconselha, o filho não aceita,
ele dá a parte do filho. O filho vai embora. Enquanto tem dinheiro, ele está, com as amizades inconvenientes. Mas chega um momento que o dinheiro acaba, os inconvenientes se afastam e ele cai na real. A doutrina fala que ele chegou a se alimentar com os porcos, porque não tinha com quem se alimentar. E ele lembra da fartura da casa do seu pai. Ele lembra da vida que os empregados do seu pai tinham. Aí ele se arrepende, ele se humilha e fala: vou voltar para o meu pai e vou pedir para ele que me trate como um de seus funcionários, porque não sou digno mais de ser seu filho. Isso é humildade, irmãos. E ele volta. E o pai está lá esperando a volta do filho. Porque o pai sabia, que ia perder tudo e ia se lembrar. De longe o pai contempla o filho e ele vai de braços abertos encontrar. Porque o filho lembrou da casa, lembrou da bondade do pai. E quando ele se encontra, ele dá um abraço e o filho então humildemente: pai, não sou digno de ser considerado seu filho, mas trata-me como um de seus empregados. E o pai diz: não, meu filho, você estava perdido e foi achado, venha. E promove uma grande festa pela volta do filho. Irmãos, precisamos cuidar para não cair, mas se cairmos, é preciso sermos humildes como aquele filho foi e voltar à casa de nosso Pai, que é esta igreja, e pode ter certeza que Ele está nos esperando. Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos e anjos, cantando vitória pela nossa volta. Porque voltamos a procurar a santificação. Queremos aprimorar nossos conhecimentos para um dia termos direito à vida eterna. Entendam, prezados irmãos, que isso só é possível com a verdadeira revelação da doutrina que o Consolador revelou para nós nos nossos dias. Sempre foi assim. Deus, para formar um povo na terra, ele sempre teve um enviado para revelar a sua vontade, em todas as ocasiões, desde os patriarcas até a vinda de Jesus, e depois agora nos dias presentes com a vinda do Espírito Consolador e do pastor desse rebanho. Então, irmãos, que sejamos fiéis, que sejamos obedientes, que sejamos também vigilantes, e que soubemos fazer a escolha de amizades boas e deixar os inconvenientes que viva com as suas inconveniências. E assim seremos vencedores e, sendo vencedores, herdaremos o reino dos céus e viveremos eternamente. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua presença na reunião de ontem, na reunião de hoje. Muito obrigado, nossos amigos que nos visitaram nessa oportunidade. A congregação de Taquara lhes agradece e já deixa o convite de quando quiser voltar, venha mais vezes. Aos poucos vai se inteirando da modalidade da doutrina apostólica e também vai tomando conhecimento para moralizar os seus costumes, para buscar a santificação para o seu espírito e um dia ser um grande vencedor no reino dos céus. Também agradecemos nossos internautas. Também agradeço, em nome da direção da igreja, todos os irmãos presentes que vieram para a reunião, o trabalho que o coro prestou, o trabalho dos obreiros, a presença dos pastores, a presença dos nossos visitantes, e desejo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo dê a recompensa para todos, inclusive muita sabedoria para vencer os dias em que vivemos. Todos em pé, irmãos, vamos orar para encerrar a reunião. Ó bondoso e eterno Deus, soberano Pai celestial, nesse momento estamos chegando ao término de mais uma reunião, agradecidos a Ti pela Tua bondade. Agradecemos também por ter nos alcançado com a Tua misericórdia. Agradecemos muito a Jesus, agradecemos a Mãe Maria Santíssima, agradecemos a Santa Vó Rosa e também o Senhor Santo Irmão Aldo, pelo trabalho prestados e principalmente pela revelação da verdadeira doutrina. E agora estamos chegando ao término desta reunião,
nós suplicamos que a Senhora Santa Avó, o Senhor Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Maria Santíssima, nos abençoe e nos dê condições para que possamos estar merecendo a presença desses santos na nossa companhia, para representarmos o reino dos céus. Também entrego nas mãos da Senhora Santa Avó os pedidos que meus irmãos fizeram e colocaram nessa caixa de pedido de oração. Pessoas carentes da tua graça, que sofrendo tanto, quem sabe com enfermidades, com negócios para resolver. Santa Avó Rosa, tem de misericórdia. Se alguém está doente nos lares, nos hospitais, visite essas criaturas e leve o teu consolo. E se tiverem mérito, também leve a cura de enfermidades. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude. Abençoe nós outros de mais idade também. Bem como peço que a Senhora e o Santo Irmão Aldo também abençoe nossos visitantes e também nossos amigos internautas, com a certeza de que o reino dos céus será mais uma vez glorificado, com a nossa presença nesta reunião e com o trabalho que aqui foi prestado, nós rendemos ações de graças a todo esse poder que está envolvido aqui conosco. E assim, prezados e queridos irmãos, creiam que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo está lhes ouvindo e vai lhes conceder tudo quanto precisa para serem vencedores. Logo mais, Santa Avó, estarei despedindo de meus irmãos e cada um de nós iremos dirigir para os nossos lares. Que a Senhora nos acompanhe, que o Senhor Santo Irmão Aldo também nos acompanhe, nos dê o seu abraço, para que, abraçados pelo Senhor, nós haveremos de chegar em paz em nossos lares e haveremos de vencer todas as adversidades da vida. E assim, prezados irmãos, amigos internautas e amigos visitantes, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo, para nos ajudar a vencer. E ajudando-nos a vencer, nós seremos vencedores e um dia viveremos eternamente na região celestial. Amém. A nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor para todos e até outra oportunidade.